A natureza do nosso ser é a mesma que a natureza do ser de Deus, porque somos um. Relaxando nesta unicidade, permitimos ao invisível nos governar, defender, sustentar, mover, alimentar, vestir, abrigar, dirigir e instruir. Isso é diferente de pensar em nós mesmos como algo separado e fora de Deus, ter que pedir a Deus ou tentar influenciá-lo. Esta é a diferença entre a vida espiritual bem-sucedida e a vida mal-sucedida de qualquer tipo. A graça de Deus nos governa. A graça de Deus é nossa suficiência, mas essa graça não é trazida para nossa experiência pela oração a Deus no sentido de pedir, implorar ou procurar por Ele. Pelo contrário, vem por relaxar em uma atmosfera de receptividade. Neste exato momento, vamos nos voltar da cena humana que está se apresentando para nós, para perceber que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Onde quer que estejamos, relaxemos no invisível. Nós não podemos ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar, mas através da fé, através de uma convicção interior, podemos entender que o lugar onde estamos é a Terra Santa, que onde o eu em nós está, Deus está, que o reino de Deus está dentro de nós, exatamente onde estamos, e então, sentindo isso, relaxamos. O Deus que fez e formou este universo é certamente capaz de manter e sustentar a sua e a minha identidade para a eternidade. Então, por que não deixar a inteligência de Deus nos mover conforme sua vontade? Alimentando, vestindo, abrigando, dirigindo, ressuscitando, restaurando os anos perdidos do gafanhoto e fazendo-nos retornar à casa do Pai, que a sua vontade seja feita em nós, sem ser necessário dizer a Ele o que precisamos ou que nós gostaríamos, sem qualquer ideia de aconselhar Deus sobre o que nós deveríamos ter, ou que achamos que deveríamos ter, ou mesmo que gostaríamos de ter? Vamos reconhecer Deus como inteligência infinita e amor divino e ficar satisfeitos com isso. Estou satisfeito de ser o que queres que eu seja, para fazer o que queres que eu faça, para estar onde queres que eu esteja. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em tua consciência. Tu estás mais perto de mim do que minha respiração. Tu sabes das minhas necessidades antes mesmo que eu o saiba. É de teu agrado dar-me o reino, e eu posso descansar em ti. Precisamos relaxar em sua consciência. Devemos relaxar em seu espírito, sua sabedoria, julgamento e vontade. Uma pessoa que faz isso está desenvolvendo uma consciência de cura e de redenção, porque ela não está buscando um poder divino. Ela não está reconhecendo um poder que tem que ser superado. Ele está vivendo no poder de Deus, está se voltando para a plenitude do misticismo que ensina que o mal não tem existência, exceto na mente que acredita no bem e no mal. A consciência curativa vem apenas para aqueles que chegam a um estado de consciência em que podem viver conscientemente em união com Deus, em plena e completa confiança de que Deus é infinito, não precisando da ajuda de ninguém. Nessa consciência de Deus, não há nada para Deus combater, nada para Deus vencer. A vida mística baseia-se na premissa de que, na presença da consciência espiritual, nem poder material e nem poder mental são poderes. Essa é a consciência de cura, e na sua presença o poder humano de todo tipo se dissolve. Todos os indivíduos espiritualmente iluminados estão de acordo que eles não conhecem qualquer poder que possa superar o pecado, a doença, a privação ou desarmonia nas relações humanas. Mas eles também testemunham que na proporção de sua realização de uma quietude interior, sem qualquer senso de necessidade de poder, as discórdias evaporam. A percepção de que Deus é o único infinito e que nem poder material e nem poder mental são poderes é o que constitui a consciência espiritual.
Consciência espiritual não é algo misterioso, não é uma consciência de poder, força ou esforço humano, mas é a consciência do meu espírito. A consciência espiritual reconhece que só Deus é poder, é consciente de não ser dividida, uma consciência que vê com um único olho e vê apenas um poder, uma presença, um ser, uma causa. Consciência espiritual é a nossa consciência individual quando não mais dá poder à força física ou força mental, mas entende Deus como a única força. E então vive o comando de Jesus Cristo de não resistir ao mal. Nós não dirigimos conscientemente a consciência espiritual. Ela desempenha sua função em nós e através de nós, e nós meramente tomamos consciência do que ela está nos transmitindo. Por exemplo, nossa mão por si só não pode subir e não pode baixar, não pode dar e não pode negar. Nós devemos mover a mão, nós devemos direcioná-la. Se estamos vivendo no plano físico ou mental, então podemos fazer isso para o bem ou para o mal. Mas se tivermos atingido até mesmo alguma medida da consciência de que só Deus é poder, então a mão é movida, não por nós pessoalmente, mas pelo divino eu que nós somos, e nunca para a destruição e jamais para o mal. Nós não estamos movendo-a conscientemente, estamos deixando que ela seja movida pela consciência que é Deus, a consciência que nós somos. Isso também é verdade no nosso corpo. Podemos movê-lo para onde, quando e como queremos, e podemos movê-lo para o bem ou para o mal. A escolha está dentro de nós. Mas na medida em que chegamos à conclusão de que Deus é a única consciência, vamos descobrir que nosso corpo está sendo movido. Nós não estamos conscientemente movendo o corpo. Ele está sendo movido, mas nunca para o pecado e nunca para doenças ou velhices e nunca para a morte. Está sendo movido de acordo com a graça de Deus. E quando passar o tempo dessa cena humana para experiências maiores, será uma passagem e não um empurrão. Deus é uma e única consciência infinita, todo o bem. Minha consciência e tudo dentro do reino da minha consciência é governado por Deus, mantido por Deus, sustentado por Deus e alimentado por Deus. Deus, a divina consciência, é a substância de toda forma, não a forma má, não a forma destrutiva nem forma prejudicial. Deus é a substância de todas as formas. Toda forma é do nome e da natureza de Deus. Toda forma é da qualidade e atividade de Deus e existe sob a lei de Deus. Quando nós entendemos que Deus é a substância de todas as formas, na clareza de nossa visão interior, sabemos que não pode haver forma destrutiva e nem forma prejudicial. Nós não negamos que existam germes, mas sabemos que um germe não pode ser prejudicial ou destrutivo contra a realização do poder único, uma inteligência, um amor e uma vida. Independente do nome ou da natureza do problema que é trazido para nossa consciência, temos que começar com a verdade de que Deus é uma presença, um ser, um poder, e tudo que Deus é, nós somos. A consciência de Deus é a nossa consciência, e nada pode entrar nessa consciência que a contamine ou a faça mentir. Nessa verdade da unidade, de um ser, uma presença, um poder, não há oposição de poderes. Quando descansamos nessa verdade, ela transforma nossa mente, corpo e tudo que é chamado de nossa vida ou experiência externa, que na verdade não é realmente uma experiência externa, mas uma experiência que está acontecendo dentro de nós, nesse mundo interior, que é o único mundo que existe. Essa consciência da verdade, que é alcançada através da meditação, torna-se a consciência iluminada. Podemos ter uma percepção sobre uma faceta da verdade e podemos produzir obras poderosas com isso, mas nunca vamos acreditar, mesmo quando tivermos uma percepção da verdade, até mesmo na medida da iluminação,
que temos ido realmente muito longe. Nós apenas começamos no caminho. Depois vem percepções de outras verdades, mais e mais profundas realizações, e isso continua para sempre, e até onde eu sei, nunca termina. Isso deve ser assim por causa da natureza infinita de Deus. Deus está sempre se comunicando conosco infinitamente. O começo da sabedoria é o entendimento de que tudo o que estamos buscando já está estabelecido dentro de nós e que estamos procurando apenas trazê-lo a partir de dentro do nosso próprio ser. Isso nos impedirá de adorar algo ou alguém fora do nosso próprio ser. Quando percebemos a natureza do eu dentro de nós, o medo diminui e eventualmente desaparece, porque então não temeremos nem adoraremos nada nem ninguém externo a nós. Nos breves períodos de meditação que devemos realizar muitas vezes por dia, nosso primeiro pensamento deve ser: Deus criou este dia perfeito e decretou sua atividade. Seu trabalho é feito em mim hoje. Mesmo que não tenhamos tempo para mais nada, teremos feito um contato com a presença, que nos prepara o caminho para expressarmos a infinita glória de Deus como nós. Nessa curta meditação, reconhecemos a presença, o poder, a vida, a sabedoria, a perfeição e a proteção de Deus. Nós cumprimos as Escrituras, negando a nós mesmos como se nós, por nós mesmos, fôssemos algo, e nos tornamos receptivos e sensíveis à influência espiritual, na percepção de que nós não vivemos a nossa vida, mas que Cristo vive nossa vida. Não há muitas pessoas que estão cumprindo seu propósito e atividade espiritual neste momento, ou mesmo qualquer atividade que se aproxime disso. Esses poucos, no entanto, devem fazer o que lhes for dado para fazer hoje e deixar o futuro cuidar de si mesmo, reconhecendo Deus hoje, mesmo esfregando o chão ou preparando uma refeição. Reconhecendo Deus nessas atividades que parecem tão distantes de uma atividade espiritual, traz Deus para a expressão real e os leva de uma atividade para outra e outra e outra, até que sejam preenchidos espiritualmente. Onde quer que estejamos hoje, em uma prisão, em um hospital ou em um sanatório, na casa mais luxuosa ou na mais miserável, nós desconsideramos a aparência. Seja qual for a aparência, não tem nada a ver com a nossa unidade com o Pai. A condição da pessoa não tem nada a ver com isso. Se estamos doentes ou bem, vivos ou mortos, não tem nada a ver com a realização da unidade e nem pode alterá-la. Essas condições são a aparência, mas o eu em nós está nos chamando aqui onde estamos neste momento e a partir de agora, eu, no meio de nós, vai nos liderar, dirigir, governar, alimentar, vestir e abrigar. Tentar deixar o lugar onde estamos agora através de meios humanos, mantendo o mesmo estado de consciência, não serviria a nenhum propósito, porque sem uma maior consciência da verdade, nós retornaríamos ao mesmo lugar onde estamos nesse momento. Enquanto permanecemos na verdade de que eu, no meio de nós, é um com Deus, nossa consciência se torna enriquecida, aprofundada, ampliada e preenchida com a verdade espiritual. Gradualmente, às vezes lentamente, às vezes rapidamente, a verdade torna-se viva em nós, e conforme essa verdade preenche nossa consciência, ela aparece exteriormente como maior harmonia em nossa experiência. Nós devemos viver e nos mover e ter o nosso ser na consciência de que somos um com o Pai e que tudo o que Ele tem é nosso aqui e agora onde estamos. Conforme continuemos a desconsiderar as aparências, não tentando mudá-las ou melhorá-las, mas mantendo-nos firmes onde estamos, deixamos o Espírito nos mover,
na medida em que estamos preparados para isso.